Imagine sobrevoar um deserto remoto no sul do Peru e, de repente, enxergar formas gigantescas no solo, um beija-flor de asas abertas, uma aranha perfeitamente simétrica, uma figura humana com olhos ovais olhando para o céu. Nada disso pode ser percebido do chão. É como se essas imagens colossais tivessem sido feitas para alguém menos, ou algo que só poderia vê-las do alto. Quem criou essas formas? Por quê? E o mais enigmático, como? Essas são as linhas de Nazca, um dos maiores mistérios arqueológicos do planeta. Um enigma gravado no chão com milhares de anos, que continua desafiando a lógica, a ciência e a história. Feitas por uma antiga civilização que viveu ali entre os séculos I e 7 d. Código. As linhas cobrem uma área de quase 500 km² e incluem centenas de geoglifos, figuras geométricas, desenhos de animais, plantas e seres estranhos. Algumas linhas têm mais de 10 km de comprimento, outras representam formas com precisão absurda. Um beija-flor de 93 metros, um macaco com uma cauda espiral, uma aranha com proporções matemáticas perfeitas e uma figura que parece astronauta com um grande capacete apontando para o céu. Mas o verdadeiro mistério começa quando percebemos que essas linhas só podem ser vistas de verdade do céu. Do chão, elas parecem apenas sulcos rasos no solo rochoso do deserto. E aí surge a grande pergunta: como uma civilização sem nenhum conhecimento de voo conseguiu criar desenhos tão enormes e precisos que só fazem sentido do alto? A explicação tradicional sugere que os Nazcas usaram cordas, estacas e algum tipo de planejamento terrestre para traçar os desenhos. Mas será mesmo que apenas isso seria suficiente para fazer figuras tão simétricas, algumas com quilômetros de extensão, em um terreno tão irregular? Foi em 1941 que o historiador Paul Kozocki, ao sobrevoar a região, percebeu que algumas dessas linhas pareciam apontar diretamente para o solstício de inverno. Esse foi o ponto de partida para a hipótese astronômica. E se essas linhas não fossem apenas arte, mas um calendário, um observatório cósmico gigantesco desenhado no chão? Maria Reich, uma matemática alemã, dedicou toda a sua vida ao estudo das linhas de Nazca. Ela acreditava que os desenhos formavam um calendário astronômico, usado para marcar estações agrícolas e eventos celestes. E as evidências que encontrou reforçavam essa teoria. Várias linhas se alinham com a posição do Sol e da Lua em momentos específicos do ano. Com os avanços da tecnologia, softwares de astronomia e imagens de satélite revelaram algo ainda mais fascinante. Muitas linhas estão alinhadas com constelações e posições estelares antigas. Algumas apontam diretamente para locais onde estrelas como Sirius, Orion e as Pleiades nascem ou se põem no horizonte. Será que os Nazcas estavam tentando mapear o céu com pedras? Estariam desenhando as estrelas que viam durante a noite em uma escala colossal no chão do deserto? Ou será que há algo ainda mais misterioso por trás disso? Teóricos como Erika von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas, acreditam que as linhas não são apenas arte ou mapas estelares, mas sim um tipo de sinal para visitantes de outros mundos. Segundo essa teoria, os Nazcas teriam tido contato com seres extraterrestres e, como forma de comunicação ou reverência, criaram esses desenhos gigantescos, visíveis apenas do céu, menos como se fossem marcadores de rota, pontos de pouso ou até mensagens codificadas. E, quando você observa com atenção, alguns padrões realmente intrigam. Há linhas que seguem perfeitamente paralelas por quilômetros. Outras formam interseções geométricas com exatidão de laser. Algumas figuras parecem símbolos universais, menos como se fossem ícones de uma linguagem visual que ultrapassa o entendimento humano. E aquele astronauta na colina, o que ele representa? Um deus? Um espírito? Ou algo, ou alguém menos que eles realmente viram nos céus? Mais recentemente, pesquisadores sugeriram que algumas das linhas poderiam indicar lençóis freáticos subterrâneos, funcionando como um mapa para encontrar água. Mas mesmo que essa explicação seja válida para parte das linhas, ela não explica os desenhos mais complexos. Não explica o porquê de eles estarem distribuídos de maneira tão coordenada. E principalmente, não explica por que eles só fazem sentido vistos do alto. E se essas linhas forem de fato um GPS milenar, um sistema de navegação primitivo ou avançado demais para sua época, menos feito para guiar algo que voava sobre o deserto? Um mapa que indica rotas celestes, pontos de energia ou coordenadas específicas no planeta? Há ainda outra curiosidade.
Algumas linhas de Nazca apontam para locais místicos e arqueologicamente relevantes em outras partes do mundo. Há alinhamentos que coincidem com a direção das pirâmides de Gizé, com Stonehenge, com a Ilha de Páscoa. Seria isso apenas coincidência? Ou estaríamos diante de uma rede global de marcadores feitos por uma civilização esquecida? E se o planeta, em algum momento no passado, foi mapeado por uma inteligência desconhecida, que deixou pistas em diversos pontos estratégicos, pistas como as linhas de Nazca, enquanto a ciência continua tentando decifrar a origem e o propósito dessas figuras, novos desenhos continuam sendo descobertos. Graças a drones e imagens de satélite, arqueólogos vêm revelando formas ocultas sob a areia que não haviam sido vistas por séculos. Algumas dessas novas figuras são ainda mais estranhas. Seas Hybrids, figuras geométricas que desafiam simetria, traçados que se estendem em padrões fractais, e isso nos leva a uma pergunta inquietante. Será que o que conhecemos hoje é apenas uma fração de algo muito maior? Talvez as linhas de Nazca sejam apenas uma peça de um quebra-cabeça global. Talvez sejam parte de um código ancestral, uma linguagem esquecida, uma rede de comunicação entre o céu e a terra. O mais fascinante de tudo isso é que, apesar de todas as hipóteses religiosas, astronômicas, práticas ou extraterrestres, menos nenhuma delas consegue explicar tudo. As linhas de Nazca permanecem um enigma, porque talvez tenham múltiplos propósitos. Talvez sejam arte sim, mas também calendário, mapa, código e mensagem. Mensagem para quem? Talvez para os próprios Nazcas, talvez para os deuses, ou talvez para alguém que ainda vai voltar. No fim das contas, as linhas de Nazca nos confrontam com um fato desconcertante. Quanto mais evoluímos tecnologicamente, mais percebemos o quanto sabíamos pouco sobre o passado. Estamos acostumados a olhar para o futuro, em busca de respostas menos. Mas talvez os maiores segredos estejam atrás de nós, gravados em pedras, ocultos sob a areia, esperando pacientemente que alguém olhe com os olhos certos. Porque às vezes o verdadeiro mapa não aponta onde estamos, mas de onde viemos. E talvez, para onde ainda vamos.